Vamos para mais um episódio do Fórum Cast, não é isso, Mari? Isso mesmo, podcast diretamente aqui do Fórum Negócios. E hoje a gente recebe, faça as honras aí. As honras. Ele que é o quê? É um veterano, quase sócio. Quase sócio, viu? Ele se disse sócio já do Fórum Negócios, que é o Ricardo Bellini. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Mais uma prazer vez. enorme estar aqui com vocês. Sempre muito bom poder compartilhar e deixar mensagens de inspiração para as pessoas, né? Essa sua palestra já, que aconteceu no primeiro dia, aqui no Fórum Negócios, já na parte da manhã. O Ricardo, ele se diz, né? Ele se intitula, e as pessoas o intitulam como um acelerador de pessoas. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse seu papel e sobre o que você apresentou aqui nessa palestra, para quem não veio, claro, e quer saber um pouquinho o que aconteceu aqui. Um gostinho. Bom, eu te diria que é sempre muito interessante definir o que é um acelerador de pessoas, que foi algo que eu fui, né, brindado com esse título, vamos chamar assim. Mas há sempre uma confusão, porque as pessoas entendem que acelerar pessoas é fazê-las ir mais rápido. E, ao contrário, o processo de aceleração de pessoas que eu acredito e que eu vivo na minha vida, e por isso eu compartilho com outras pessoas, é permitir que as pessoas entendam e aceitem que cada um tem o seu próprio ritmo, a sua própria velocidade. Nós não somos uma peça escalável de uma indústria. Nós somos seres humanos que têm momentos e timings e velocidades diferentes. E isso é maravilhoso. Então, aceitar isso, e no meu caso, acelerar pessoas, não quer dizer sair correndo, mas é um conceito atemporal que eu acredito demais de conexões. Então, eu acredito, e a minha vida tem sido uma comprovação, de que ao você conectar duas peças, duas pessoas que podem criar sinergia para aquilo que você quiser na sua vida, seja pessoal ou profissional, isso pode acelerar o teu processo anos em uma conexão. Então, eu acho que essa aceleração atemporal, né, que pode economizar 5, 10 anos da sua vida. E não estamos falando de negócios apenas, e ganhar dinheiro, e ser famoso e rico. Essa é a maneira pobre de se definir o que é o desenvolvimento humano, o que é desenvolver pessoas, o que é inspirar pessoas. Na minha palestra hoje eu disse, basicamente, ao começar, o seguinte: para mim, isso daqui não é um fórum de negócios. Aqui, para mim, é um fórum de pessoas. Porque não há negócio sem pessoas. E não é a proposta de trazer fórmulas mágicas para enriquecer pessoas rapidamente. Isso é um engodo. E mais do que isso, é fazer as pessoas entenderem que a felicidade precede o sucesso. Pessoas mais felizes produzem mais. Pessoas mais felizes trazem mais resultado. Pessoas mais felizes são comprometidas não só com a sua felicidade, mas a felicidade de outras pessoas. Quem não tem esse compromisso não está preparado para o grande jogo da vida. Então não vai enriquecer de forma plena. Pode ganhar um pouco de dinheiro, mas a chance de perder é muito grande. E pior do que isso, não ser feliz. Porque um rico miserável vai morrer e não vai deixar nenhum legado, não vai deixar nenhum valor para a família, para a sociedade, para os sócios. Então eu acredito demais que na minha jornada da Escola da Vida, que é o meu grande projeto, que esse ano celebra 15 anos, é uma escola que eu criei primeiro para mim. Eu que escapei de várias escolas e fugi de 2 universidades, eu precisei criar uma escola para mim, onde eu pudesse me renovar a minha formação todos os dias. Porque a Escola da Vida ela não tem um diploma no final, porque não tem final. É um aprendizado diário, aprendizado dos erros, dos fracassos ocasionais, do entendimento da natureza humana, das frustrações que nós temos que conviver conosco, em primeiro lugar, e uma vez aceitando as nossas frustrações, respeitamos a dos outros, porque nós não podemos ser alegres e entusiastas todos os dias, porque tem fatores externos que nos afetam o nosso humor. Diretamente. Então, quando você fala de técnicas de negociação e networking, cadê a parte do ser humano? Cadê aquela parte que diz o seguinte: bom, então pode ser que um dia você vai negociar com alguém, e esse alguém pode estar de mau humor, Sim. pode ter brigado com a mulher, Sim. pode ter tido uma má notícia no negócio. E como é que você lida com essa mudança permanente de sentido de humor das pessoas que afetam a sua capacidade de tomar decisões? Incrível. Então, é sobre isso. A Escola da Vida
me preparou, me prepara, e a partir daí eu compartilho com outras pessoas essa visão de mundo, esse respeito pelas pessoas, essa maneira de entender a dinâmica de como nos relacionamos para que nós possamos criar alianças e vínculos consistentes, concretos, que para mim são valores inegociáveis. Perfeito, incrível. Começamos muito bem. Ricardo, então você acelera pessoas quando você faz elas olharem para si, compreender e respeitar a si mesmo, suas limitações. Para você ter uma ideia, esse acelerador de pessoas nasce da escrita de um artigo de um programa que eu promovo dentro de um mosteiro zen. Então, a aceleração de pessoas foi percebida como uma forma, uma dinâmica de como eu me conecto com as pessoas e trago elas para o vazio. No mosteiro do Zen Budismo, que eu frequento há quase 30 anos, o monge, o principal responsável, o abade, ele sempre traz esse pensamento do vazio. Nós precisamos esvaziar o copo. Não é sobre o copo estar meio cheio ou meio vazio. Nós precisamos esvaziar as formas que estão na nossa mente, para que a gente, ao esvaziar, esteja aberto para receber outros inputs, outras inspirações. E esse convívio com o vazio, esse convívio com o silêncio, que às vezes é o grande mestre. Sim. Não são uma quantidade absurda de conhecimento e palavras que geram obesidade de informação. A gente está vivendo de obesidade de informação. É tanta informação que você já não processa. Todo dia uma novidade. E é que nem quando você come muito que o organismo não absorve as vitaminas. É verdade. É mais ou menos isso. É tanta informação, tanto volume e tanta pouca qualidade que você não aproveita nada. Isso você não transforma em algo que vai poder transformar a sua vida e a vida de outras pessoas, porque não é só sobre a gente. Eu não vim aqui hoje fazer uma palestra para falar de mim. Para falar de mim, você vai e faz um Google e descobre o que eu fiz na minha vida, tá tudo certo. Eu tenho muitos livros, muitas conferências. Eu não vim aqui falar sobre isso. Então eu comecei a minha pequena contribuição falando sobre o Fórum de Pessoas e terminei convidando as pessoas a fazer um movimento que aconteceu comigo quando eu fui convidado pelo Roberto Medina para fazer uma palestra de encerramento no Rock in Rio. E eu brinquei com eles, falei, eu não gosto de rock, não é meu paladar musical, né? Mas eu fui convidado, eu era o único estrangeiro da organização Rock in Rio, que foi lá para falar sobre visão de mundo, estratégias, etc., e contar a minha história. E ali naquele momento eu encontrei algo que eles falavam que era muito emblemático para mim. Primeiro, uma música que eu gostava muito, que eu gosto muito, que chama Rock You, do Michael Jackson. E aquela música me emociona, eu gosto daquilo. Sim. E aquilo me fez entender o que eu quis passar lá e fiz aqui a mesma coisa, e foi realmente muito emocionante, é que é o seguinte, não importa, você não veio aqui no fórum de pessoas para aplaudir palestrantes. Você deveria ter vindo aqui para se empoderar da noção de que você tem que ser o protagonista da sua vida. Então, você tem que se dar essa oportunidade de entender a importância que você pode ter na construção da sua própria jornada. E aí, eu chamei a atenção desse ponto, que foi um ponto alto lá no Rock in Rio, que foi, você tem que sair daqui, se percebendo o rockstar da sua vida. Sim. Isso não quer dizer que você seja cantor, afinado, toque na banda, não! É você se sentir assim. Se eu me sinto o rockstar da minha vida, eu vou ser protagonista e eu vou vencer. E aí eu convidei essas 5.000 pessoas a se aplaudirem, se levantar e se homenagear cada um deles. Não a mim, eu não preciso disso. Mas fazer com que as pessoas sentissem profundamente essa energia de dizer, eu sou o rockstar da minha vida, pelo menos eu sou protagonista. Né? E foi assim que terminamos e foi muito bacana sentir essa energia e essa alegria. Sim. Porque as pessoas estão procurando essa conexão consigo próprio e com o meio ambiente. E não é sobre só estar à procura de fórmulas que vão te dar enriquecimento rápido ou fama. Isso não é sustentável. É quem você é. Se você não conseguir responder quem você é hoje,
não tem problema. Pega um papel em branco, uma caneta Bic e começa a reescrever sua biografia. Você não pode demorar para explicar quem você é. E você não é os títulos acadêmicos que você ostenta na sua parede. Você não é o cartão de visita e o cargo que você tem. Isso não é você. Isso é o que você está fazendo temporariamente. É muito pouco eu dizer quem eu sou, tentando contar uma vantagem que eu tenho tantos títulos e honras e troféus. Sim, claro. Isso não é você. Isso é o que você fez, o que você está fazendo, mas não te define. E hoje a gente encontra isso, né? Muitas pessoas querendo cada vez mais e mais se conectar, se encontrar, olhar para você mesma, para sentir que é capaz, para sentir que pode, para sentir que consegue, por conta também do que vocês falaram lá da bagagem, do excesso. Sim, né? Parece que é a obesidade, é uma poluição de isso. informação. Então hoje é como se fosse uma tendência, mas é a necessidade das pessoas se encontrar, se conectar para encontrar em você mesma a sua capacidade, a sua autoridade, né? Não no título. Exatamente. E eu falei para eles e tive uma reação muito interessante, que é o seguinte: falar de networking virou tão clichê. Isso. E as pessoas que falam têm tão pouco conhecimento e Sobre. competência para fazer. E eu digo o seguinte: as minhas mais poderosas redes de relacionamento que eu construí, preservo e renovo, são feitas com coisas tão simples como ter o hábito de colecionar rolhas. Eu sou um homem que meto o saca-rolha na garrafa para celebrar bons momentos ou maus momentos. Mas eu não guardo a garrafa especial para um dia que talvez nunca chegue. Porque talvez aquele dia eu não esteja lá para tomar aquele vinho. Então eu me permito celebrar a minha vida todos os dias. Por bons momentos, por maus momentos. Mas eu sou um grande colecionador de rolha. Minha adega tem que estar sempre vazia, mas a minha caixa de rolhas transbordando. Eu acho que entender isso é entender que a gente vai brindar por algum bom motivo, a gente vai se lembrar daquilo, e ao fazer essa conexão, no dia que eu realmente precisar de você, no dia que eu tiver realmente alguma coisa importante, você vai lembrar daquela rolha. E não é daquele cartão, ou daquele PowerPoint bonitinho, ou daquele planilha Excel que a gente já sabe que não serve para nada. É só para se auto-enganar. Então, cada um vai encontrar a maneira de construir seus relacionamentos e construir essas pontes para te levar aonde você quer. Incrível. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Bom Agora, demais. para quem não segue o nosso palestrante, mentor, maravilhoso entrevistado. Deixou aqui, causou impacto, já me deixou eu impactada. Queria que você deixasse sua mensagem e falasse dos seus canais, como é que as pessoas podem ter acesso a esse tipo de conteúdo. Então, vamos lá. Primeiro, obrigado, gratidão por poder vir aqui e compartilhar. Para mim, esse é o propósito. Eu vim aqui com esse propósito e vou daqui feliz de ter deixado uma mensagem ou algumas mensagens. Mais uma vez aqui, a gratidão é nossa. Então, mas é um compromisso de almas, né? Eu acho que quando nós estamos imbuídos do mesmo propósito, não há outra forma de fazer como não transbordar e compartilhar. Então, o que eu diria assim como mensagem final, que para mim realmente é aquilo que me motiva hoje, que me guia como um dos meus, se não o meu principal valor na minha vida e na minha escola da vida. E que é essa noção simples de que a felicidade precede o sucesso. Ao entender isso me leva a uma viagem de um filme chamado Antes da Última Partida, Antes de Partir, com Morgan Freeman e Jack Nicholson. Os dois terminais de um câncer viajam pelo mundo para fazer as últimas aventuras da sua vida. E na pirâmide do Egito, aquele professor afro-americano pergunta então para o empreendedor milionário: você encontrou alegria na sua vida? Segunda pergunta, necessária para que os anciões egípcios pudessem ascender o reino dos céus: você permitiu que outras pessoas, mesmo desconhecidas, acessassem felicidade na vida delas? Experimentassem a felicidade por sua inspiração? Você foi instrumento para essa felicidade? Então, para mim, essa é a grande mensagem. Coloque a felicidade à frente do sucesso.
Porque é essa felicidade que vai fazer a transformação necessária e profunda nas nossas vidas. Faz na minha, tenho certeza que na vida de muitas pessoas é um caminho sem volta. E eu diria que esse é o meu compromisso em promover essa felicidade não poliana, mas essa felicidade de consciência, porque o oposto de felicidade não é tristeza, é apatia. Pessoas felizes ficam tristes, só não ficam lá, na tristeza por muito tempo. O luto, a tristeza é necessário para nós amadurecermos como pessoas. E não tem problema, a gente aprende no sofrimento. Então não precisamos ficar lá, porque aí a gente somatiza e vira uma depressão, né, ou coisas piores. Coisa pior. Mas, basicamente é isso. Quer conhecer um pouquinho mais? @Ricardo Guelino com 2 L's. Você vai conhecer um pouco da minha jornada, da minha caminhada. E se for curioso, vai procurar em outros canais. De fato, para mim, eu sou um curioso e adoro pesquisar e buscar e lapidar as coisas. E eu acho que é um pouco isso. Eu não sou um produto de prateleira. Eu sou um ser humano que está em fase... Eu digo que eu estou em permanente processo de rascunho. Eu nunca sou uma arte final. Porque eu estou aprendendo, principalmente com meus erros. E eu acho que é isso que eu levo para as pessoas. Aceite que o erro é o caminho para essa evolução e não tenha medo de errar, porque o erro é a maior escola da vida. A gente fica até calada. Vai falar assim, o quê? Fica assim. Vai falar o quê? Uma honra, um prazer Pra mim é uma gigantesco. alegria Muito grande obrigada estar com por essa vocês. partilha aqui Obrigado conosco. E parabéns pela Bom. iniciativa, como Obrigada. sempre, digna de muitos parabéns e muitos aplausos, porque é isso, milhares de pessoas buscando caminhos e vocês catalisando isso, trazendo oportunidade de A gente compartilhar. sendo instrumento. Isso. Que a gente Estamos acabou aqui de para conversar. isso. Tentando ser Verdade. instrumento. Somos instrumento da felicidade, é isso que é Somos. importante. Somos Muito obrigado. muito bom, né? Mas obrigada e vamos encerrando mais esse episódio do Fórum Cast. Você não pode perder o próximo. É um melhor do que o outro. É isso aí. Fique aí que a gente volta já.